Bom dia, pessoal. Eu me chamo Flávio Henrique. Eu vou vir falar um pouco sobre o nosso trabalho, que é a hiperplasia interdigital em bovinos, que é tema da disciplina de clínica médica de bovinos. No Brasil, a bovinocultura tem grande destaque. O país possui o maior rebanho bovino do mundo e é um importante player no mercado mundial. Para se chegar a esse lugar de destaque, houve uma grande evolução tecnológica do setor e melhorias no manejo nutricional, ambiental e sanitário, ligado ao melhoramento genético dos animais, atendendo assim às exigências dos mercados. As afecções podais são muito comuns nos criatórios bovinos, sendo uma doença de grande impacto econômico, causando inúmeros prejuízos para o sistema. Em bovinos de leite, juntamente com mastite e problemas reprodutivos, representa as três principais causas de descarte de animais. Segundo a FAO, as perdas provocadas pelas afecções podais em vacas atingem 15% da produção em países desenvolvidos e de 30% a 40% nos países em desenvolvimento. No Brasil, a incidência é alta, principalmente em bovinos leiteiros confinados ou em semi-confinamento. Esses são acometidos devido à soma de fatores, como, por exemplo, umidade do piso, excesso de matéria orgânica, falhas nutricionais e abrasão do casco ao piso, entre outros. Todos esses fatores podem fazer com que o animal apresente algum tipo de afecção podal. Entre as principais enfermidades podais que acometem os bovinos, destacam-se a hiperplasia interdigital, popularmente conhecida como gabarro, que se trata de uma reação proliferativa da pele e subcutâneo, com a neoformação do tecido. É caracterizada por claudicação, inflamação dos tecidos subcutâneos do espaço interdigital e infecção por bactérias anaeróbicas. Pode ser unilateral ou bilateral e é mais comum no membro posterior, sobretudo em animais adultos e pesados, em regime de confinamento ou semi-confinamento. Os animais afetados apresentam odor fétido na região acometida, que é dolorosa ao toque. A lesão pode se espalhar para a região do bulbo, provocando erosão e fissuras. Através destas lesões pode ser atingida a articulação interfalangiana distal, causando o quadro chamado de artrite séptica interfalangiana distal. O trabalho tem como objetivo relatar um caso de hiperplasia interdigital em bovinos, que, juntamente com outras afecções podais, assumem caráter preocupante em bovinos em regime de confinamento ou semi-confinamento. Meu nome é Carolina e eu vou falar sobre o relato de caso. O relato de caso, então, da ficha do animal seria de uma vaca mestiça leiteira de 6 anos que foi criada em um sistema semi-extensivo. Inicialmente, o proprietário relatou que o animal apresentava um aumento de volume no espaço interdigital no membro posterior esquerdo após a retornada da invernada, que é então um local que se coloca o gado para descansar e recuperar as suas forças para então poder parir. E associado a isso havia sangramento e miese. Uma vez que o proprietário identificou isso, ele escolheu passar Bactrovete, que é um spray cicatrizante, que inicialmente teve resultados positivos por um período na hiperplasia interdigital. Mas, com o retorno da invernada, a vaca então apresentou um sangramento que gerou aumento da lesão, claudicação e evoluiu para um crescimento irregular grave da pinça da unha lateral posterior esquerdo. Como ela estava muito debilitada, ela acabou parindo e teve uma baixa na produção de leite em comparação à produção anterior. E por causa desse motivo, ele acabou chamando o médico veterinário. Uma vez que o médico veterinário chegou ao recinto, ele examinou o animal e viu que ele estava claudicando do membro posterior esquerdo, com arqueamento de coluna e movimento exagerado de cabeça, que caracterizava o grau 4 de score de locomoção. Em estação, a vaca apresentava arqueamento de coluna e desconforto ao apoio, revezando a pisada dos membros posteriores, revelando assim sinais de dor, edema e vermelhidão da região da quartela.
A unilateral já apresentava um crescimento excessivo e aspectos de necrose em alguns pontos, e o espaço interdigital apresentava-se com tecido hiperplásico, com sangramentos e aspectos de necrose, com odor desagradável, sugestivo à miíase. A sedação que ele utilizou para poder examinar o animal de forma mais completa, de uma forma mais tranquila, ele então utilizou a xilazina 2%, e ele aplicou então na medida sendo assim, 1 ml para cada 100 quilos, e o animal possuía 400 quilos. Então, seria uma média de 4 ml, porém, ele aplicou inicialmente somente 2 ml e deixou mais 2 separados caso fosse necessário, porém, não teve a necessidade de usar. Olá, eu sou Flávio Israel e vou dar continuidade ao relato de caso. Foi realizada a contenção mecânica com cordas e posteriormente o animal foi colocado em decúbito lateral direito para exame do dígito lateral do membro posterior esquerdo e da hiperplasia interdigital, a qual revelava vermelhidão da região dêmica, acima dos talões, e edema, como podemos observar na figura 1 e 2. Foi realizada a anestesia regional intravenosa, utilizando-se 10 ml de lidocaína na via digital dorsal, com o posterior retirado do tecido hiperplásico. Todo o tecido lesionado foi removido, procurando-se preservar ao máximo as estruturas sadias, assim como o apoio do animal, fato que facilitaria a recuperação no pós-operatório. Durante a retirada do tecido hiperplásico, observou-se exudato de odor fétido, presença de tecido necrosado e miíase. Aqui na figura 3 podemos observar as miíases. Após a retirada do tecido, o local foi higienizado e então submetido a curativo, como uma mistura de antimicrobiano à base de clorexidina, furanil, pomada vetinil e sulfato de cobre pó, protegido com bandagem de algodão e atadura, e permeabilizado com unguento. Na figura 4 é o tecido todo retirado toda a miíase, tudo certinho, higienizado. E na figura 5 com uma bandagem para a proteção da área afetada. A troca de curativos foi realizada a cada 7 dias, substituindo-se o antimicrobiano à base de clorexidina por oxitetraciclina em pó, terramicina, também associada ao sulfato de cobre. O animal recebeu alta após 6 curativos, sendo realizado o tratamento sem bandagem até a total cicatrização. 6 meses após a cirurgia, a vaca pariu com boa produção de leite e sem sinais clínicos que caracterizassem sem dor ou claudicação. No entanto, cuidados como casqueamento corretivo e tipo de solo foram mantidos para preservar o animal de futuras recidivas. Na figura 6 podemos ver o casco todo recuperado já, após os 6 meses de tratamento. Olá, eu sou José Moreira e vou falar um pouco da discussão do relato de caso. As lesões podais, além de afetar negativamente o bem-estar animal, geram inúmeras perdas no sistema produtivo. A dificuldade de locomoção dos animais impacta na ingestão de alimentos, assim levando a produção a níveis desejáveis. Greinault e House relataram em seus trabalhos que, além dos fatores genéticos, alimentares e ambientais, como por exemplo umidade, peso abrasivo, higiene precária e condições climáticas, entre outras, são importantes para a etiologia da hiperplasia interdigital. Já de acordo com Alvin, casos como esse são mais comuns de acontecer em animais que vivem em pastagens íngremes e onde o capim seco causa traumatismos crônicos do espaço interdigital posterior, devido à abertura das unhas, porque esses animais eles fazem mais força para se locomover. Estas causas citadas anteriormente podem ter sido o fator predisponente para que o animal do presente estudo apresentasse a hiperplasia interdigital. Então, vale a pena lembrar que todo manejo preventivo ainda é pouco. Um desses manejos preventivos é o casqueamento e escolher os animais para o seu terreno, porque a genética vale muito, conta muito nesse momento. Então é de grande importância você
fazer uma alimentação balanceada, ter uma genética boa e ter o manejo preventivo para que esses animais não possam apresentar essa patologia. Eu sou a Aline, eu vou continuar a discussão. O animal no estudo é um animal de 6 anos de idade, em semi-confinamento, que tem muita relação com esse tipo de enfermidade. Geralmente ocorre em vacas no período de 4 a 7 anos, causando exudato fétido, tecido necrosado, fissuras e pode comprometer o tecido córneo do talão. Sob o tratamento, vai ser um tratamento tópico, vai fazer uma limpeza rigorosa no local, removendo todo o tecido necrótico, vai aplicar o antisséptico à base de iodo e bacteriostáticos em pó, uso de oxatetraciclina em pó ou sulfametazina, vai fazer uma bandagem leve para fixar esses medicamentos. O curativo local deve ser feito com o iodo de cobre associando a terramicina em pó, com o uso de ataduras e algodão para sustentar ali o curativo, seguido de unguento friazol. Por volta de 7 dias já se nota uma melhora na cicatrização e com 20 dias o animal já não apresenta mais claudicação nem dor. Olá, meu nome é Leonan Henrique Tavares e eu venho concluir esse trabalho. Após observarmos diversos trabalhos e no relato de caso acima, conclui-se que a doença de casco é um dos principais problemas da bovinocultura, principalmente da bovinocultura de leite, pois vaca com dor produz menos e predispõe a outras patologias. Exemplo disso é a marcite ambiental, pois o animal tende a ficar mais deitado devido à dor nos cascos. E é de suma importância que o produtor esteja atento a isso e contrate um profissional eficaz para solucionar esse problema que está ligado diretamente com o manejo e instalações.